Olá, muito boa tarde, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia, aqui na RTP2. Hoje, a caminho do Natal, viemos até à sede do Porto, onde vamos conversar com o professor José Carlos Carvalho, biblista do Centro da Universidade Católica Portuguesa, a quem cumprimento. Muito boa tarde. Muito obrigado pela companhia nesta caminhada já cada vez mais próxima para o Natal. O programa de sexta-feira da Eclésia costuma olhar para a liturgia dominical. Este ano temos uma coincidência bonita. O facto de a celebração do nascimento de Jesus, da celebração do Natal do Senhor, cair exatamente a um domingo. Eu começo por... Nós vamos ouvir vários textos ao longo das celebrações destes dias. Este ano, textos sobretudo a partir do Evangelho segundo São Lucas. Eu começo por uma pequena provocação. Porquê é que a comunidade cristã sentiu necessidade de descrever e de conservar até hoje estes textos dos Evangelhos sobre o nascimento de Jesus? Sim, porque fez parte quando, no primeiro século, os discípulos começaram a desaparecer, foi necessário preservar a memória, não é? Mas essa memória integrada numa experiência de fé. E as primitivas comunidades, e Lucas e Mateus redigem já na parte final do primeiro século, já na terceira geração cristã, eles sentem a necessidade de ter para a comunidade os momentos mais importantes e principais da vida de Jesus. Não era suficiente apenas o anúncio, o querigma, mas mostrar que a salvação vem numa história, entra na história, e por isso eles recuperaram o mais importante da vida de Jesus. Não tudo, porque não quiseram que nos perdêssemos nos detalhes, e por isso também nos chamados Evangelhos da Infância, que são os 2 capítulos de cada um, de Mateus e de Lucas, os evangelistas são muito sóbrios na narrativa. Isso, de certa forma, peço desculpa interromper, mas de certa forma contrasta com a exuberância popular com que esse momento é detalhado e é representado. Sim, porque é tal a sobriedade que depois a posterior tradição cristã, mesmo apócrifa, enriqueceu, acrescentou muitos elementos que não estão no texto, obviamente, não é? Para, digamos, engrandecer, embelezar esta celebração, e são acrescentos posteriores, não é? Quando, a partir do século IV, a Igreja de Roma, inspirada na celebração da Páscoa, vai reconstruir a celebração que hoje, daquilo que chamamos o ciclo do Natal. Não é? Há elementos que são fundamentais que estão no texto. Eu vou começar por um que não é palpável, mas é a ideia de que este nascimento é o cumprimento de uma promessa. Isso é fundamental para perceber estes textos? Sim, porque quer Mateus, quer Lucas, como eu dizia, eles vão recuperar este início da vida de Jesus, porque é muito importante, e com uma intenção, não é? Que é a de anunciar que Jesus vem de Deus. Obviamente tem uma história, e Mateus, nós ouvimos isso agora na semana dita do não é? Aquelas genealogias do Evangelho de Mateus, onde ele primeiro apresenta a origem humana de Jesus. Jesus tem uma ascendência, é uma lista, não é? Desde Adão até José, para mostrar que Jesus tem atrás de si uma história, tem uma tradição, tem um povo de Israel. E é por isso que Mateus é o primeiro, no capítulo 1, a apresentar a primeira citação de cumprimento, que é mostrar que Jesus cumpre o que tinha sido anunciado por Isaías: a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, quer Mateus, quer Lucas, leem em Jesus o cumprimento de uma história que se abriu à intervenção de Deus. Portanto, veem em Jesus de Nazaré aquele prometido por Isaías, pelos profetas, nesse caso em Mateus 1, no versículo 23, se não me engano, o chamado oráculo de Emanuel, e mais à frente ele vai recitar Oséias 11, o início de Oséias 11, para mostrar que Jesus é aquele que acaba, que cumpre a salvação que Deus iniciou no Egito, não é? Portanto, eles não se limitam a anunciar que foram para Belém, na altura de um recenseamento, mas que aquele Jesus, aquele menino, integra-se numa história que vem de longe, da intervenção de Deus, cumprindo o que Deus já tinha antecipado pelos profetas, e desse ponto de vista
os dois capítulos, quer de Mateus, quer de Lucas, são também uma catequese. Eles querem dizer que Jesus vem de Deus, vem do alto, é chamada Cristologia do alto, mas sem esquecer, obviamente, que ele encarna, não é, no seio da Virgem e numa sequência de uma longa história que o sustenta, que vem desde Israel. Por isso as genealogias que em Mateus estão no início, em Lucas vão estar a seguir, no capítulo 3, para dizer Jesus é divino e é humano. Quem está a ouvir nas celebrações, ou neste momento, muitas vezes está, sobretudo no tempo do Natal, assoberbado pelas preocupações práticas, pelas rabanadas, pelo bacalhau, pelos presentes, pelas viagens que é preciso fazer. E esquece uma dimensão fundamental daquilo que nos estava a dizer, é que há um anúncio, há um enquadramento que nos deu, mas aquilo que é anunciado é muito específico. Há o anúncio do nascimento do Deus feito homem, num sítio específico também, em Belém, num local que Lucas coloca, enfim, e que nós reinterpretamos tradicionalmente como uma manjedoura, portanto, num sítio que é periférico. Sim. Todos estes sinais são escolhidos ao detalhe, imagino. Sim, quiseram mostrar na sobriedade do relato a singeleza e a banalidade daquele nascimento, não é? Para mostrar que Deus nos troca as voltas. E depois na narrativa isso é muito visível, porque aquele bebé, por exemplo em Mateus, quando eles regressam do Egito, José, Maria e o bebé, eles não vão para Jerusalém porque estava lá um outro rei violento. E aquele rei que depois vai pedir, melhor, que tinha pedido antes aos magos, dizem-me onde é que ele está. Portanto, há lá um Herodes, que é um segundo faraó, violento como o primeiro no tempo de Moisés, que quer, obviamente, aniquilar alguém que ele vê que se lhe opõe. Claro que naquele momento ele não tinha medo daquele bebé, mas Lucas e Mateus querem dizer que há ali um novo rei que se opõe a outro rei que era aquele na altura. Ele vai se opor, no final, na paixão, a outro rei que é o de Roma, o César. Isso é feito com muita sobriedade, digamos, nos interstícios da narrativa. E Jesus é apresentado também, desde o início, como alguém que está marcado pela contradição. Ele é acolhido pelos pastores, não é? Pelos mais simples, pelos mais insignificantes na sociedade. E esse é o sinal de que Deus troca as voltas, não é? De que a maneira de atuar de Deus é uma maneira não segundo a lógica do poder, mas a segunda lógica de um amor desarmado, não é? E aquele menino que depois é apresentado no templo, a quem o velho Simeão diz a Maria, ele vai ser digamos, uma pedra de contradição, uma pedra de tropeço. Neles muito vão tropeçar, e ele vai ser contestado para dizer que desde o início ele é rejeitado, não é, pelos poderosos, ele é acolhido pelos estrangeiros, os magos, pelos que não têm peso social, os pastores, não é? É acolhido por José, um judeu que tem que ser ajudado perante aquela surpresa de ver a noiva já grávida. Quer dizer que a atuação de Deus não segue a nossa lógica. E isso é dito por Mateus e por Lucas de uma maneira muito sóbria, nos detalhes, não é? E depois a pintura, não é, ao longo da história, vai pôr, penso que é Giotto, que põe o menino na manjedoura envolto numa mortalha, para dizer que desde o início o seu nascimento e a sua vida estão marcada pela morte e pela hostilidade. Há vários pormenores que falou que eu ainda vou voltar nesta conversa. Há um que me chamou a atenção a reler o texto enquanto me preparava para conversar consigo, que tem a ver com os pastores. O tema da JMJ 2023, Maria levantou-se e partiu apressadamente, do Evangelho segundo São Lucas, despertou-me para isto. Os pastores, quando recebem o anúncio, vão com pressa visitar o menino. Esta pressa é também um sinal, porque ela é uma palavra que é repetida nestes tais Evangelhos de infância por Lucas em dois momentos, portanto, nós percebemos que há aqui uma intencionalidade. Sim. Para onde é que eles vão tão depressa? Eles vão acolher, obviamente, fruto da revelação do alto, não é? Eles que eram colocados à margem na sociedade do seu tempo.
eram acusados muitas vezes de serem uma espécie de saltimbancos, E de pagãos, quase. de serem pagãos, de serem pequenos, digamos, gente que cometia pequenos atos de furto, não é? Portanto, eles eram desconsiderados e colocados à margem. E ouvir esta salvação, depois de uma longa história em que Israel se vê completamente diluída no Império Romano, e parece que os profetas deixaram de ser enviados, parece que Deus se silenciou. Então, eram aqueles que à partida estariam mais abertos para acolher a surpresa da intervenção de Deus. E essa pressa, não é? Maria teve a pressa de ir acudir, fazer um gesto de misericórdia à prima. Então são os mais frágeis, devido à situação de fragilidade, que mais, digamos, aptos estão, não é? Abertos estão a acolher a surpresa da intervenção de Deus. Há outra palavra que para mim é incontornável, que é declinada de várias formas e até muitas vezes não é dita explicitamente, mas percebe-se que é a alegria. Este é um momento de uma alegria excepcional. Nós tentamos recriá-la, não é? Na nossa celebração do Natal, de alguma forma, pela partilha, pela celebração familiar, também pela celebração litúrgica, naturalmente, que tem essa grande dimensão da alegria. Mas este convite à alegria que Lucas deixa pelo nascimento de Jesus ultrapassa aquilo que a gente consegue ver também, muitas vezes. Não é? Sim, é uma alegria que resulta da consolação que a fé encontra quando vê cumpridas as promessas. A palavra alegria hoje, penso que na cultura está muito, infelizmente, conotada com o entretenimento e a distração. Não é? Estar alegre é estar, digamos, contente, resultado desta cultura do entretenimento. A alegria cristã, que é sempre contida, não é? Nunca é espampanante nem esfuziante, mas é uma alegria que descobre a beleza, o sentido dos pequenos gestos, que se vê consolada por isso e que se vê também consolada pelo cumprimento de Deus que não falha às suas promessas. Essa é a alegria da fé, que encontra naquele menino, digamos, o gesto inovador de Deus. E, de facto, a fé cristã, os evangelhos relatam aquilo que é exclusivo da fé cristã. Nenhuma outra tradição religiosa tem o que a fé cristã tem. Um Deus que encarna, não é? Todas as religiões, apesar, obviamente, da simpatia que nos possam suscitar, mas isto é específico da fé cristã, que é o mistério da encarnação. Não é? Não há nenhuma outra tradição religiosa que ofereça isto à humanidade. E por isso, essa é a razão última da alegria cristã. É o contentamento de ver o Deus cumprir, a dar o seu bem maior, não é? E é por sua iniciativa, nos Evangelhos da Infância, quer nos 2 primeiros capítulos de Mateus, quer de Lucas, tudo acontece por iniciativa de Deus. A anunciação a Maria, a anunciação a José, a fuga para o Egito, o regresso do Egito, tudo acontece por iniciativa dele. Há figuras, este presépio que está aqui a acompanhar-nos na Catedral do Porto é muito sóbrio, tem um número de figuras bastante limitado e delimitado, porém há figuras que aparecem nestes relatos que são essenciais, já falámos delas, são os magos do Oriente, os reis magos, se quisermos chamar, as pessoas conhecem-nos pelos reis. Ainda há pouco falávamos no início desta conversa do facto de o nascimento de Jesus ser apresentado como o cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel. A chegada destas figuras que são essenciais no tempo até litúrgico do Natal levam esta narrativa para outras fronteiras? Levam, porque houve uma homilia do Papa Bento XVI num dos dias de Natal muito bonita, em que ele precisamente comentou inclusive os textos apócrifos nessa homilia. Sim, sim. E na interpretação dele, estes magos que vêm do Oriente, de onde vem a luz, ele vem à procura de onde vem a luz, não é? São guiados pela estrela e eles permitem a Lucas, permitem a Mateus, que é o único evangelista que relata este episódio, mostrar que a luz, inclusive, ela é universal e chega para lá dos limites da terra de Canaã. Há aqueles que são classificados como magoi, daí vem a palavra mágicos, não é? Que poderiam ser sábios, astrólogos, nós não sabemos. Mas o Papa Bento XVI dizia, até esses que buscam pela razão a verdade e a luz,
encontram ali a luz. É por isso que eles se vão, de algum modo, ajoelhar e vão mostrar que a certa altura a razão chega ao limite, não é? E ajoelha-se diante do mistério de Deus, diante da fé. É um diálogo muito interessante entre a fé e a razão e permite a Mateus universalizar a presença e a missão de Jesus. Ele vem, São João vai dizer, poucos anos depois, no seu prólogo, a luz veio para os seus e os seus não a receberam. Mas Mateus mostra que, de facto, não foram os seus, no sentido dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos potentes, mas foram os seus, isto é, a humanidade, inclusive os sábios, os que pesquisavam, os que consultavam os astros, não é? Os que consultavam as profecias no mundo antigo, que pela via da razão se vão ajoelhar diante do mistério que vem à nossa história. Não é? Vem suportado por uma tradição de gerações antes, em Israel, mas que vem ali, na singeleza do presépio, à nossa história. Então, os magos, que o texto diz, não sabemos quantos, só fala no plural. Sim, não sabemos quantos, não sabemos os nomes, mas depois a tradição vai se encarregando de compor sobre esses temas. Os textos apócrifos posteriores da tradição arménia, por exemplo, vai mostrar, são 3, representando-os nas 3 raças conhecidas na época, para dizer, é a universalidade da humanidade que vem ali com a razão vergar-se, ajoelhar-se e entregar os presentes que se entregam aos profetas, aos reis e aos sacerdotes. Eu volto a uma ideia que tenho falado, tem a ver com a pressa, não no sentido do evangelista, mas a pressa que marca muito estes dias. Muitas vezes nós vamos passando por muitas montras, por muitas igrejas também, claro, que têm os seus presépios, que têm as suas construções, as suas interpretações da cena do nascimento de Jesus, e aquilo que eu lhe pergunto é, estas personagens, sobretudo as personagens centrais deste acontecimento, é importante que as pessoas procurem redescobrir o seu sentido e o seu lugar também à luz do que vai sendo dito nos Evangelhos? Sim, eu julgo que é fundamental e nisso os evangelistas ajudaram porque foram extremamente sóbrios, como eu dizia no relato. Não é? A pressa hoje é a pressa do cronómetro, não a pressa cristã motivada de Maria e dos pastores. E tem que se redescobrir a beleza deste encontro, na sua singeleza, porque essa beleza depois suscita uma outra pressa, o gosto e o querer reconhecer e agradecer este mistério, que é, julgo eu, o grande sentido. Depois deste anúncio, nós agradecemos e celebramos agradecidamente este mistério, não é? Com vários textos, com várias passagens. Redescobrir esta pressa não é no rebuliço das montras, não é? Da comercialização à volta de tudo isto, que passa muito ao lado lateral. Não é? Claro que, evidentemente, a tradição da troca das prendas tem um fundamento cristão, não é? Que em Espanha acontece na Epifania, na festa dos reis, que recordam os reis, dons, não é? obviamente, não é? Mas no mundo ocidental, por vezes, a cultura distrai-se, não é? Naquilo que é acessório e nessa altura já não olha para o presépio, não é? E muitas vezes nós vemos que nas montras nem está lá nem Jesus, nem Maria e José, JMJ, não é? Está lá o barrigudo da Coca-Cola, não é? Como a gente sabe, e estão lá outras figuras, outras decorações que de facto são distrativas. Há um elemento, porém, que aparece nos relatos evangélicos e que persiste até nas decorações que se tentam ser mais, enfim, abstratas ou laicas, ou o que lhe quisermos chamar, que é a questão da estrela. E eu vou a uma questão um bocadinho mais geográfica. O campo dos pastores em Belém, onde se acredita que terá nascido Jesus Cristo, não tem grutas de montanha, como aquelas que nós habitualmente vemos nas representações. A gruta é subterrânea. É uma espécie de um túnel, para ser mais justo até do que propriamente uma gruta. Isto indica a necessidade de sinais exteriores e de confiar nos sinais para além daquilo que a gente vê. É também uma lição de Natal que transcende até... Sim, mas esses sinais exteriores, por vezes a própria exegese dos textos andou perdida
para perceber se aquilo coincidia lá astronomicamente com, digamos, o até alinhamento com as tabelas de astronómicas Júpiter e chinesas Saturno. Sim, tem tudo isso. Não, mas essa estrela é a própria releitura que o evangelista faz da estrela do profeta, não é? Que cumpre, isso em Mateus, o oráculo de Balaão, não é? E a estrela de David, a luz que a descendência de David será, quer para o povo, e da qual nascerá aquele que vai iluminar e governar o seu povo. Para eu ver essa luz, eu tenho de ver no escondimento, onde há pouca luz. Quer dizer que é uma luz, é verdade que eu preciso de sinais, mas os sinais da fé são outros. Por isso eu dizia há pouco, a fé cristã é sempre uma celebração e uma relação contida, singela, não é? Que precisa de sinais, mas os sinais da fé são sempre discretos, não é? E por vezes a luz e as luzes do Natal podem ser um lusco-fusco que ofusca a verdadeira luz e que nos distrai, não é? E quando há luz a mais pode encandear, não é? E nesse sentido pode deixar-nos impedidos de aceder à verdadeira luz. Portanto, há não só uma releitura das profecias, do livro dos Números, não é? E da tradição davídica, mas essa luz que vai ser muito mais envolvida no prólogo de São João, no primeiro capítulo, é o Jesus que nasce, quer dizer que ele ilumina de outra maneira, não é? Aliás, por isso é que o prólogo de São João é lido na missa do dia de Natal. Na missa do dia, da grande, digamos, aparição da luz, não é? Mas este Jesus, na singeleza, ele ilumina de outra maneira, não é? Pelo que ensina, pelo que é, pelo que traz, de onde vem, pelo que significa, não é? E pelo que convida cada um de nós a ser, não é? E a acreditar. Nesse sentido, ele ilumina o sentido, não é? Como iluminou o sentido dos magos. A busca que eles faziam da verdade, a sua inteligência abriu-se, digamos, à descoberta desse sentido, pois há uma categoria moderna, não é? Que é a mesma coisa que dizer a luz, a verdadeira luz, não é? Professor José Carvalho, foi um gosto de conversar consigo. O prazer foi meu e eu agradeço. Que esta nossa conversa tenha ajudado também para que as pessoas olhem com mais detalhe, se calhar, para aquilo que é o relato dos Evangelhos e aquilo que, sobretudo, os Evangelhos de Mateus e de São Lucas têm a dizer-nos sobre este anúncio do nascimento de Jesus e o impacto que ela tem. Muito obrigado, um Santo Natal para si, para a sua Igualmente, família. agradeço. Muito obrigado. Eu atrevo-me a encerrar esta emissão com um convite lá em casa. Havia um sinal que eu gostaria de ter conversado, mas que não houve tempo, lá está a pressa, sempre tirana também na televisão, que é o sinal da manjedoura, o menino que é colocado na manjedoura, e que o convite é que na vossa ceia de Natal, no vosso dia de Natal, além da centralidade da mesa, da família, das refeições, seja também encontrado espaço para a centralidade desta manjedoura, deste menino que nasce num local improvável e que desafia a nossa compreensão, que nos leva ao mistério e que nos leva a pensar para além daquilo que se vê. Nós desejamos um Santo Natal, um feliz dia de Natal. O programa Eclésia voltará à sua companhia, como sempre, aqui na RTP2, na próxima segunda-feira. Até lá, se Deus quiser.